Hoje nós vamos falar sobre família. Algo que não foi criado pelo homem, nem inventado pelo homem, mas criado por Deus. Então, se Deus que criou a família, instituiu essa instituição, Ele que tem a última palavra sobre o que é uma família, quais são os princípios que governam uma família, o que é requerido de um homem e de uma mulher dentro de uma família, e é sobre isso que nós vamos tratar hoje, amém? Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, entregar esse momento ao Senhor, orar a Ele. Senhor, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Espírito Santo, eu oro para que, nesse momento, Senhor, o Senhor venha trazer uma aplicação prática a cada coração aqui, que só você pode fazer isso, Espírito Santo. Que toda distração, Senhor, que toda oposição, Senhor, a Tua palavra venha ser derrubada agora no nome de Jesus Cristo. Que toda mente aqui venha ser levada cativa ao Teu Evangelho, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua exortação, Jesus, confiamos na Tua correção, confiamos no Teu direcionamento sobre as nossas vidas. Não estamos aqui forçados, estamos aqui porque queremos e precisamos do Senhor. Trata os nossos corações aqui nessa manhã. Fala com cada um, Senhor, com cada contexto, com cada vida, com cada família aqui representada, Senhor. Nós Te oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então o tema da mensagem de hoje é avaliando a nossa fé através da família. Então, a palavra de Deus, a todo tempo, ela convida a gente a fazer um autoexame, a analisar a nossa própria vida. Está lá até no texto que a gente lê sempre na 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é algo para ser feito apenas no primeiro domingo do mês, mas isso é um convite para o cristão a todo tempo examinar a sua própria vida, a sua própria fé, se o nosso discurso, se aquilo que a gente professa com a nossa boca tem coerência com as nossas ações, com aquilo que a gente acredita e crê no nosso coração. E dentro da nossa fé, para a gente avaliar, para a gente medir a nossa fé, tem um parâmetro que é muito importante para a gente avaliar a nossa fé. É sobre esse parâmetro que a gente vai falar hoje, que é a nossa família. Como, então, essas duas coisas se correlacionam? A fé e a família. Ou melhor, o que é a fé que eu professo com minha boca, a fé evangélica em Jesus Cristo que eu creio e professo, o que essa fé requer de mim quanto às minhas condutas no âmbito da minha família? Ou como as condutas que eu tenho, as minhas ações com a minha família, como que isso impacta na minha fé? Será que as minhas condutas na minha família têm algum poder de confirmar a minha fé? Ou de até mesmo negar a minha fé? E é sobre isso que o Espírito Santo quer tratar nos nossos corações hoje. E uma coisa que a gente tem que construir em cima, acho que todos aqui sabem, daquilo que aconteceu no Éden. Não se trata apenas, irmãos, a gente sempre ouve, né? O homem caiu, certamente, ali foi a queda do homem, mas também foi a queda da família. Caiu o homem no Éden, mas também caiu o quê? A família. O primeiro pecado da história não foi o pecado apenas de um indivíduo, mas foi o pecado de uma família. Foi uma decisão conjunta do homem e da mulher, primeiro Eva, depois Adão. Então ali não retrata apenas a queda do homem, mas também a queda da família. O primeiro crime na história, o primeiro derramamento de sangue na história foi uma briga de família. Quando Caim mata Abel, derrama o sangue do seu irmão, e Deus fala para ele que a terra estava clamando porque um sangue inocente foi derramado. Então o Éden aponta para um lugar onde não foi só a queda do homem, mas também a queda da família. E a única solução para o homem, quanto indivíduo, ser redimido, ser resgatado, é o Evangelho de Jesus. E se essa é uma verdade para o homem, é também uma verdade para a família. O Evangelho de Jesus é o único remédio, é a única solução para resgatar uma família, para restituir uma família à condição original que Deus planejou para uma família. Amém? Então, se Deus criou a família, Ele é que tem a palavra final sobre uma família. Amém? E a gente vai a passear hoje nos textos, é uma pregação mais temática, então você precisa ficar atento, porque não é expositivo, que você pega um texto, expõe todos os versículos e fica mais ali. Então, são vários temas e princípios ao redor da Bíblia, falando sobre esse tema de família. Então, fique atento e não perca o que o Senhor já está falando e fazendo no nosso meio. Amém? Então, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, já deixe aberto no texto base dessa manhã, que é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8.
Mas eu quero lembrar com vocês um texto que Paulo, muito famoso, que Paulo escreve, acho que todos sabem, em Filipenses capítulo 2, quando ele fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em outras versões ele troca o desenvolver por coloque em ação. Coloque em ação a sua salvação com temor e tremor. E o que esse texto que Paulo escreve aos Filipenses está dizendo de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor? Vou primeiro falar o que não é, porque uma vez eu me peguei pensando nesse texto há uns anos atrás, e o que o texto não está falando? Que desenvolver a salvação é sobre ter um crente salvo nível 1, aí eu vou desenvolvendo, aí eu me torno um salvo nível 2, um salvo nível 3, como se tivessem hierarquias de salvo, né? Vou desenvolvendo, vou me tornando mais salvo, né? Eu estou hoje mais salvo do que ontem. Não, isso não existe. Amém, irmãos? Não é isso que o texto está tratando aqui. A gente é salvo pelo que a gente crê em Jesus por fé, não por obras. A justificação ela é imediata. Você crê no seu coração que Jesus foi suficiente, o sacrifício dele, confessa que ele é o Senhor, está salvo, ponto. Justificado, pois, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Somos justificados. Então estamos salvos. Mas então o que Paulo quer dizer com isso de desenvolver a salvação? Porque a salvação de Cristo para o homem não se limita apenas, embora seja o maior presente, salvar a nossa alma e o nosso espírito do inferno e do juízo final e da ira de Deus, nos livrar disso. Embora esse seja o maior presente, a salvação não para aí. Então a salvação de Jesus, ela não tem um resgate apenas para a nossa alma e para o nosso espírito do inferno, mas a salvação em Cristo, ela tem uma proposta de resgatar todas as áreas da nossa vida. Enquanto homem, resgatar a nossa masculinidade, resgatar a nossa paternidade, resgatar a gente como marido, resgatar a gente como cidadão, como profissional, como um homem que serve a Deus na igreja. Então a salvação de Cristo, ela resgata todas as áreas da nossa vida. Então o que o Paulo está querendo explicar aqui, desenvolver a salvação, coloque a salvação em ação, é permitir que os benefícios da salvação sejam espalhados por todas as áreas da nossa vida, e não resgate apenas a nossa alma do inferno, mas resgate todas as áreas da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa família está no bolo também para ser resgatada, e o nosso papel dentro da nossa família está no bolo para ser resgatado, junto com a salvação que recebemos de Cristo. Amém? Então abra lá a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. Rapaz, hoje está gelado aqui. E eu não reclamo de gelado não. Não estou reclamando não, irmão, pode deixar, daqui a pouco eu estou suando mesmo. Mas vamos lá, 1 Coríntios 5, 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. Eu vou repetir. Se alguém não tem cuidado dos seus, em outras versões diz, se alguém não cuida da sua família, num contexto mais geral, e aí ele delimita aqui, especialmente os da sua própria casa, negou a fé, e é pior que um descrente. E olha que, como é forte isso que Paulo escreve a seu filho Timóteo, o que a palavra de Deus está dizendo aqui. A nossa conduta, a nossa ação junto à nossa família tem o poder de confirmar ou de negar a nossa fé. A gente pode com a boca dizer que é cristão, eu sou de Jesus, eu sou evangélico, mas se a nossa ação com a nossa família for para outro lado, a gente pode estar negando a fé que a gente professa com a nossa boca. E isso tem que gerar o que, irmãos, no nosso coração? Temor. Para quê? Para mudança na nossa vida. E olha como é forte, porque ele diz assim, eu vou ser igual a um descrente. Ele diz que é pior que um descrente. Olha como isso é forte. E por que ele fala que é pior que um descrente? Por causa de uma palavrinha chamada responsabilidade. A gente se torna responsável por tudo aquilo que a gente ouve. E Jesus falou sobre isso. Quando Jesus ele está conversando com os seus discípulos ali em João capítulo 15, mais especificamente ali no versículo 22, Jesus diz assim, se eu não viesse e não tivesse pregado, eles não seriam culpados de pecado, mas eu vim, e o pecado deles é indesculpável. O que Jesus está resumindo aqui, olha, eles, enquanto estavam no tempo da ignorância, mas agora que eu vim e falei, agora que eles sabem, agora que eles ouviram isso, agora eles se tornaram o quê? Responsáveis. O que eles vão fazer com isso que eles ouviram?
Isso aplicado à nossa vida. O que nós estamos fazendo com todas as palavras que nós recebemos desse púlpito, ao longo de toda a nossa vida, que nós em casa abrimos a nossa Bíblia e lemos, o que nós estamos fazendo com isso que nós passamos a conhecer? Ou nós estamos colocando na gaveta, ou nós estamos de fato deixando a palavra transformar e rasgar o nosso interior, para que a gente se molde ao padrão da palavra. E é essa a provocação que Paulo faz a Timóteo aqui. Aquele que não cuida da sua família, especialmente dos da sua própria casa, esse negou a fé. Ele pode dizer com a boca que é, mas se ele não cuidar da sua casa, da sua família, especialmente dos seus ali, da sua esposa, ou do seu marido, dos seus filhos, negou a fé. É incoerente um discurso, quando na prática você não cuida da sua família. E é pior que um descrente, porque ele sabe a verdade, tem uma Bíblia aberta, tem igreja, tem pastores e líderes, tem o Espírito Santo morando dentro de si. Já é responsável pelo que recebeu, pelo que ouviu, pela verdade. Então é pior que o descrente, que nem conhece ainda. Isso tem que gerar temor no nosso coração. E você quer ver como que as nossas ações, mais um texto para, duas testemunhas aqui para provar, que como as nossas ações com a nossa família afetam na prática a nossa vida como um todo, inclusive a nossa vida espiritual. Abra lá em 1 Pedro, 1 de Pedro no capítulo 3, no versículo 7. Isso é mais direcionado aos homens aqui. E os homens, certamente, e eu me incluo como o primeiro aqui, seremos os mais confrontados nessa palavra aqui. Porque todos, sem exceção, todos os problemas do casamento sempre começam no homem. E a gente vai ver isso lá à luz de 1 Coríntios 11. Mas vamos lá, 1 Pedro 3, 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à sua esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então, aos maridos, aos homens, dependendo de como você viva a sua vida comum do lar, de como você trate ou honre ou desonre a sua esposa, isso vai ser decisivo na hora da sua oração ser aceita e recebida pelo Senhor, ou da sua oração ser rejeitada pelo Senhor. Mais um exemplo de como nós lidamos com a nossa família, como que o nosso relacionamento horizontal aqui, com o próximo, no caso aqui dos maridos com as esposas, como que esse relacionamento impacta o nosso relacionamento vertical com Deus. E interessante que o texto de Pedro, que lembram que Pedro era casado, Jesus até cura a sogra de Pedro, vocês lembram? Né? E ele fala, é lindo essa primeira parte do versículo, maridos, vivam a vida comum do lar. O chamado, irmãos, para viver em família é para uma família inteira, não só para a mulher, não só para a mulher tomar a frente das coisas de casa, dos filhos. Nós vamos falar um pouco mais dos filhos lá na frente. Vivam, maridos, a vida comum do lar, a beleza na vida comum, no cotidiano, na rotina de uma casa. É isso que Pedro está dizendo. Então, maridos, se importem, se envolvam nas coisas da casa e tratem suas esposas com honra. Porque se vocês não fizerem isso, vocês podem orar, chorar, espernear, pular, gritar. As orações de vocês não serão ouvidas pelo Senhor. Agora, queria que você já deixasse a sua Bíblia aberta lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Aqui nesse texto, talvez um dos mais conhecidos da história aí. Todo cristão conhece esse texto. Texto que é pregado em todos os casamentos, evangélicos, talvez católicos também. E aqui existe 3 princípios poderosos nesse texto de Gênesis 2, 24. E aqui o texto aponta para uma progressão. Vamos ver o que Gênesis 2, 24 nos ensina. Olha o próprio Deus determinando. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Certamente no dia que nós casamos, e que vai lá para a noite na lua de mel, certamente isso acontece, nos tornamos uma só carne, o marido com a esposa e tudo mais, mas também
aqui aponta para uma progressão que não é automática. Então o texto aqui, que Deus determinou para o homem viver em família, ele fala de 3 pontos: deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e ser uma só carne. E é impossível um homem ou uma mulher se unir ao seu marido sem primeiro ter deixado seu pai e sua mãe. E é impossível os dois se tornarem uma só carne se não deixaram pai e mãe e se não são unidos. É impossível se tornarem uma só carne. E quando o texto fala aqui de deixar pai e mãe, o que Deus está querendo comunicar com isso? Em que sentido devemos deixar pai e mãe? Certamente, o texto não está falando de entrar num lugar de desonra com os pais. Agora não me importa com você, vai para lá. Não é isso que o texto está falando, certamente. Sempre bom também falar o que não é. Mas, basicamente, irmãos, deixar pai e mãe em 3 áreas, em 3 esferas. As 2 primeiras estão muito ligadas, que é geograficamente, financeiramente e, talvez a mais difícil para muitos contextos de casais, emocionalmente. A gente sabe que na nossa realidade aqui no Brasil, talvez pela dificuldade da nossa economia, é a realidade às vezes de muitos casais jovens que casam e vão morar onde? Na casa dos seus pais, certo? Em 99,9% dos casos, isso vem de alguma dificuldade financeira. Então, o casal jovem casa e vai morar na casa dos seus pais. Não sei se é a realidade de alguém aqui ou de alguém que vai ouvir essa mensagem um dia. Não é um pecado você casar e morar na casa dos seus pais, mas não é saudável. E a questão é, se tem alguém nessa realidade hoje, né, algum cristão em algum lugar do mundo nessa realidade, a pergunta que tem que ser feita é: ok, eu casei, estou morando na casa dos meus pais, dependo financeiramente dos meus pais, mas eu estou fazendo alguma coisa para sair da casa dos meus pais? Eu estou fazendo alguma coisa para não depender mais financeiramente dos meus pais? Isso é importante. Porque o problema reside aonde? Quando o jovem casal se casa, vai morar com os pais e relaxa. E ali fica. E ali quer ficar. Ano entra ano, sai ano e assim vai. Certamente terão problemas lá na frente em relação a isso. Então deixar pai e mãe primeiramente é num âmbito geográfico. Sair de casa. Se emancipar dos pais. Geograficamente, financeiramente. Mas também, e o principal, emocionalmente. Tem jovens que se casam, mas ainda estão emocionalmente. A mulher, em vez de descansar no marido, ainda está emocionalmente descansando no pai. O homem, em vez de amar e se entregar pela sua esposa, assim como Jesus amou e se entregou pela igreja, ainda está preso emocionalmente à mamãe. E aí começam disfunções muito graves no casamento, por conta disso. E é muito comum, principalmente, algumas mães não aceitarem que os seus filhos homens casem, não conseguem lidar bem com isso, cria rivalidade com a nora, disputa, rixa, porque emocionalmente não libera aquele filho maturo, continua preso à mãe. E aí o casamento já começa disfuncional. E às vezes isso entra ano, sai ano, entra mais outro ano, sai outro ano, e às vezes uma vida inteira. E não conseguiu deixar pai e mãe emocionalmente. E aí não conseguiu se unir à sua esposa. Não vai conseguir se unir ao seu marido. E quando o texto fala de se unir, é de ser um. De não tem mais aquilo do que é meu. Qual é o problema do é meu? O problema do é meu, 2 exemplos rápidos bíblicos. Filho pródigo. Me dá a minha parte da herança. Dá o que é meu. Quebrou a cara. Judas. Quando Mateus vai narrar, Judas barganhando com os soldados ali. O que você vai me dar? Qual é a minha parte para eu entregar esse homem? Toda vez que a gente trabalha para satisfazer a nossa vontade, o que é meu não dá bom. Então, irmãos, dentro do casal, dentro de um casamento saudável, isso do é meu, isso é meu, é o meu dinheiro, não dá certo. Não é bíblico. Não, esse é o meu sonho. É comum, às vezes, em jovens casais. Olha o desalinhamento. Às vezes, você olha um jovem casal, acaba de casar. Qual o seu sonho? Aí a menina responde: o meu sonho é ser missionária.
Aí pergunta pro marido: e o seu, rapaz? O meu é ser CEO da minha empresa. Aí você entende que os dois ainda estão vivendo o meu sonho. E são sonhos, às vezes, totalmente opostos. Sabe o que vai acontecer? Vão se frustrar. Não vão viver o propósito de Deus, porque os dois estão errados, ou um está errado, pelo menos. Não vai conseguir conciliar ser o CEO com um missionário de campo, no Camboja. Não tem como. Aí um está vivendo e batalhando pelo seu sonho, que está indo para a direita. O outro está batalhando e vivendo para o seu sonho, que está indo para a esquerda. É o meu dinheiro. Mas qual o problema de eu ter o meu dinheiro e ela o dela e a gente se dividir? O problema é a motivação do coração. Porque se essa motivação for ser cavada, investigada, ela sempre vai chegar em um fim, em algumas causas raiz. Quais são elas? Uma delas, estou poupando aqui, porque vai que dá ruim, vai que um dia a gente se separa, aí eu não tenho que recomeçar tudo de novo, eu já tenho aqui a minha reservinha. Então essa motivação do coração é totalmente errada. A vaca já começou a ir para o brejo, porque já entra na aliança do casamento com dúvida. Já entra na aliança do casamento, não, se talvez, então deixa eu me resguardar aqui, já fez o quê? Já guardou uma chave da saída de emergência. Já está pensando num plano B. E aí, quando você entra numa aliança de casamento, dessa forma, você não consegue se entregar totalmente para o seu marido ou para a sua esposa. Às vezes isso, a mulher quase que com um caixa 2 ali, recebe ali, aí pega o dinheiro da unha, do cabelo, ali e tal, aí o marido pega o seu dinheiro ali escondido do futebol, você está indo no futebol toda semana, né? R$20. Não, é 50, que é o campo com churrasco, não, mas eu desviando aqui, estou dando um exemplo bobo e pequeno aqui, né? Mas acaba que fica uma coisa de falta de transparência. Aí um tem que esconder do outro. Aí um tem que e tal, e isso. Irmãos, eu trabalho com engenharia de segurança, dentro lá da prática de investigação de um acidente. Tem várias metodologias, mas uma delas, ela não se aplica somente a você investigar um acidente, mas se aplica à nossa vida como um todo. É uma metodologia que se chama os 5 porquês. E ela é provada, científica e é amplamente utilizada na indústria de uma maneira geral. Qual é a essência por trás? Se você conseguir fizer 5 perguntas, 5 porquês para aquele, no caso ali, para aquele acidente, você consegue chegar na causa raiz. Minimamente tem que ser 5. Então, por exemplo, teve um incêndio, um acidente. Por que teve um incêndio? Primeiro porquê? Porque vazou o petróleo, o gás que estava ali. Por que vazou? Segundo porquê? Vazou porque teve um furo. Por que teve um furo? Terceiro porquê? Porque a manutenção não foi bem feita. Por que a manutenção não foi bem feita? Quarto porquê? Porque não teve recurso para colocar ali, para fazer aquela manutenção. Então, cheguei na causa raiz. Qual é a causa raiz que eu tenho que atacar? Recurso para manutenção. Mas eu posso chegar em outra causa raiz. Por que furou? Porque o técnico não fez a manutenção adequada. Outro porquê? Por que ele não fez a manutenção adequada? Porque ele não estava treinado. Então eu tenho que atacar outra coisa, treinamento da equipe, e não recurso. Entende? Então, só que isso a gente pode aplicar para a nossa vida. Só que hoje na nossa vida tão corrida, a gente tem pouco tempo com a gente mesmo. De sentar, a gente com a nossa consciência, uma boa xícara de café e os 5 porquês. E aí, se a gente for honesto, começar, por quê? Eu quero ter separado da minha esposa o dinheiro. Porque eu quero ter o controle. Eu quero tomar todas as decisões. Segundo, por quê? Por que eu quero tomar todas as decisões? Pensa, seja honesto, porque eu não confio nela. Por que eu não confio nela? Porque há 5 anos atrás, quando ela tinha acesso a tudo, ela fez uma compra inconsequente. Cheguei na causa raiz. Aí qual é a ação prática? Aí você ora, quero mudar isso na minha vida. Isso não é certo. Amor, vem aqui. Então,
gente está vivendo uma vida separada financeiramente. Não estamos unidos nessa área. Eu aqui, orando, identifiquei que aquele fato de 5, 10 anos atrás, que você fez aquela compra inconsequente, eu perdi totalmente a confiança em você. E hoje eu tenho falta de confiança. Mas eu quero que isso seja reconstruído. Vocês entendem, irmãos? Sem pensar e meditar sobre os problemas, sobre as motivações do coração, a gente não vai chegar a muitos lugares. Então, sem deixar pai e mãe, emocionalmente, principalmente, a gente não vai conseguir se unir com nossa esposa, com o nosso marido. E se a gente ainda tiver isso do que é meu dinheiro, meu sonho, meu isso, meu aquilo, a gente não consegue se tornar uma só carne. E aí uma só carne já é o que a palavra diz, tende em vós o mesmo modo de pensar. E ser uma só carne, você vai sendo forjado nisso, não nos dias bons, não no mês que sobra dinheiro, mas no mês que falta. Não no mês que sobra saúde, mas no mês que a saúde da família ou de alguém da família está abalada. E aí ali, naqueles dias, isso vai sendo forjado no casal de ser uma só carne. Eu já deixei o meu pai e minha mãe. E fisicamente, emocionalmente, já me uni à minha esposa. Temos unidade de propósito, não tem mais o que é meu, nós somos um. E nesses dias isso vai sendo forjado de ser uma só carne. Amém? Você está aqui ainda? Você é responsável pelo que você está ouvindo, amém, irmão? Todos nós. Inclusive eu. Apanhei muito já na vida. 8 anos de casado, apanhei muito. Mais do que precisaria. Mais do que precisaria. Por isso vocês que estão aqui e não casaram ainda, estão, né? A gente tem muito essa cultura aqui. Vou casar, casa, aí depois que casa, vou estudar sobre casamento, vou ver. Não, a gente tem que, né, se planejar para as coisas. Então você que não casou, agarre essa palavra aí, que a palavra de Deus fala sobre todas essas coisas. Amém? Para você não aprender com o avião, aprender a pilotar o avião com o avião em voo. Calma aí, vamos pegar o manual, já decolou, mas deixa eu ver o manual, como é que faz isso mesmo, como é que dá ré? Ih, não dá ré o avião, rapaz, como é que faz isso? Amém? Vamos falar sobre outro ponto muito importante, sobre fé e família, sobre um tema chamado cobertura. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 3 a 5. Paulo está tratando, quase um trava-língua aqui, né? Paulo está tratando com a igreja de Corinto sobre uma coisa, que muitos conhecem como o texto do véu, né? Cobrir a cabeça. E isso não tem a ver, em um primeiro plano, com pano na cabeça, mas tem a ver com uma coisa chamada autoridade. Amém? 1 Coríntios 11, de 3 a 5. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça desonra, com a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, desonra quem? Cristo, porque ele acabou de falar que Cristo é o cabeça do homem. Então, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a Cristo. Versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, ou seja, o seu próprio marido, e consequentemente desonra também a Cristo, que é o cabeça do marido. O que Paulo está tratando aqui, irmãos? Não é sobre pano na cabeça, embora Paulo está usando algo que era uma realidade ali dos romanos, no primeiro século, que era as mulheres usarem véu. Ele está usando essa figura para apontar para algo relacionado à autoridade. E por que ele está tratando sobre autoridade? Porque Deus não usa véu, nem Cristo usa véu. Então ele começa com uma argumentação baseada em autoridade, numa hierarquia de autoridade, que Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é a cabeça da mulher. Então está falando de autoridade. Amém? E o que é isso de ter a cabeça coberta ou descoberta? E lembra que eu falei no início que todo problema no casamento, ele sempre nasce no homem? O problema sempre começa no homem, por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Ah, mas foi ela que fez, foi ela que traiu, foi ela que falou mal, ela que difamou. Em algum momento esteve na mão desse homem lá atrás, ser o cabeça dessa esposa. E ele não foi. Então, quando o homem para de alimentar a sua esposa, a serpente que vem alimentar, como foi lá no Éden.
problema nasce sempre no homem. Aqui é a problemática dos nossos dias. Os homens não permitem que Deus, que Cristo, seja o seu cabeça. E com isso, os homens se fragilizam e não conseguem ser o cabeça das suas esposas e liderar as suas esposas em autoridade. Mas é isso, a fragilização do homem, a fragilização da masculinidade. Um homem que não é sacerdote. Um homem que... O que é o sacerdócio? O sacerdócio é ocupar os lugares vazios. Qual era o dever do sacerdote? Tinha um lugar vazio. Onde? Entre Deus e o povo. Qual era a função do sacerdote? Entrar nesse lugar vazio. Se apresentar diante de Deus para falar do povo. Deus, esse é o seu povo. Deus, está aqui o pecado do seu povo. Então era aquele que entrava nessa brecha para representar o povo. O sacerdócio é preencher esses lugares vazios. Os homens não estão preenchendo esses lugares vazios. E outras coisas, e pessoas, e amigas, influências e ideologias estão preenchendo esses lugares vazios. Começa com a fragilização da masculinidade. Começa com a fragilização do homem. Começa com a omissão do homem. Começa o homem largando a principal palavra que define um homem: responsabilidade. A vida de um homem é para ser definida com uma palavra chamada responsabilidade. Quando você olha para a vida de um homem, o que é esperado? Ele é menino, ele cresce, chegou a hora de eu assumir mais responsabilidade. O homem começa a trabalhar, ele estuda, ele começa a trabalhar. Não, chegou a hora de eu assumir mais responsabilidade. Escolhi aquela garota ali para casar. Não, agora chegou mais responsabilidade. Vou casar com aquela garota. Agora ela é minha mulher. Mais responsabilidade. Agora nós vamos ter um filho, criar uma criança ou umas crianças. Mais responsabilidade. Vou servir aos outros, não só a minha casa. Vou servir na igreja, vou servir no meu trabalho. Mais responsabilidade. Então a vida de um homem, quando um homem olha para a sua vida nos últimos anos, nós temos que, como homem, conseguir enxergar que nós estamos crescendo em responsabilidade. Se nós olhamos para a nossa vida, no último ano, nos últimos 5 anos, 10 anos, uma vida inteira, e não estamos crescendo em responsabilidade, estamos com um problema. Falta de cobertura. Falta de submissão. E ou palavrinha cara hoje. Submissão virou uma palavra cara de ser falada. Até nas igrejas a gente tem medo hoje de falar, né? Fala assim, uma mulher deve se submeter ao seu marido. Já começa, né? Já dá um arrepio, já dá um desconforto. Algumas irmãs já torcem o nariz. Alguns homens que já foram para o caminho da nutelagem já começam. Não, veja bem. Não, temos que contextualizar aqui, porque aí vale tudo. Não, porque na época, por aquela época, agora começa. Aí a gente está onde a gente está. Uma palavra cara. Ficou cara. Porque qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente, às vezes, quer entender um conceito, um princípio bíblico perfeito, criado por Deus, a partir da visão que a gente tem da sociedade hoje. Então a gente olha para a sociedade, vê a porcaria que está. Não, isso de submissão não existe. Como a mulher tem que se submeter ao homem? Olha lá, os homens estão batendo nas mulheres. Os homens estão oprimindo as mulheres. Os homens estão cada vez mais ciumentos. Tem homem que está trancando a mulher em casa. Não, você não vai para a academia, não vai para lugar nenhum. Olha só, o homem é opressor. O homem está lá em casa com a mulher, mas ele tem outras 3 famílias. O homem está hoje contando a 20ª mentira para encobrir a primeira que ele contou anos lá atrás. Olha só como está realmente. É isso que está acontecendo. Mas não é porque isso é que está acontecendo que invalida um conceito bíblico e perfeito da submissão. O que a gente tem que voltar é olhar para a Bíblia. Vamos lá abrir lá em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 28. A submissão, irmãos, protege. A submissão é perfeita. A submissão protege. Vamos ver à luz da Bíblia, não da nossa sociedade caída. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite, em outras palavras, se submeta ao seu próprio marido, como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Entenda, não há dificuldade para uma mulher se submeter a um marido que ama ela com amor, que Jesus amou a igreja e se entregou, pagou com sua própria vida. Então, se isso acontecer dentro de um casamento, um marido amar a sua esposa com o amor de Cristo, com o amor de 1 Coríntios 13, o amor não se alegra com a injustiça, não é egoísta, tudo crê, tudo suporta, não se ensoberbece. Se os maridos amarem as suas esposas com o amor de Cristo, de devoção, de entrega, de renúncia, a submissão vai ser um prazer. E ela protege o casamento. Não vai ser pesado. Mas eu repito, o problema é que a gente olha lá para fora, vê como está a sociedade, diz, não tem como, isso aí está caído. Esse conceito de submissão não está. À luz da Bíblia, não está. Por isso que nós temos sempre que voltar para a origem, que é a palavra de Deus. Qual é o propósito do casamento? Rápido, direto e resumido. Espelhar Cristo e a igreja. Que assim como é o casamento, é Cristo e a igreja. A mulher se sujeite ao marido, como a igreja se sujeita a Cristo. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. O casamento tem que refletir Cristo e a igreja. Um ímpio, o mundo, a sociedade, tem que olhar para as nossas famílias e enxergar uma entrega da esposa pelo marido, um respeito, uma admiração, uma devoção da esposa para o marido, assim como a igreja, como nós como igreja aqui, nos reunimos para adorar e devotar a Jesus. O mundo caído, essa sociedade tem que olhar para as nossas famílias e ver um marido que se entrega pela esposa, que ama, que se sacrifica, que se dá pela esposa, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Esse é o propósito de um casamento. Agora, já caminhando mais para o final, mulheres, à luz desse texto, admirem seus maridos. Admirem seus maridos. Reconheçam os seus maridos. Honrem seus maridos. Respeite seu marido. E sabe onde as mulheres falham muito em respeitar o marido? Falam mal do marido. E sabe, a maioria dos casos, sabe como que fala mal? Jamais faça isso. Usar o seu filho, a sua filha, como confidente para falar mal do pai deles. Nunca faça isso, mulher. Você vai desconstruindo naquela criança a figura do pai. E às vezes o cara já não está ajudando muito. Mas você está lá, está vendo seu pai? Seu pai uma vez comigo fez isso, em 1983, o seu pai. Aí você está ali, desconstruindo a figura do pai naquela criança. Aí você passa ali, 15 anos, 18 anos, 20 anos, o seu pai não presta, o seu pai fez isso, o seu pai me deixou, o seu pai é um crápula, o seu pai nunca me deu um pão com ovo, o seu pai nunca... Aí chega com 18 anos, o menino vira gay. Aí você não sabe por quê. Aí você desconstruiu a figura paterna, masculina, na cabeça daquela criança, por 10, 15, 20 anos. Ou vira mulherengo. Não se responsabiliza por nada. Porque está 20 anos semeando, igual uma goteira. Infernizando, desconstruindo a figura do pai. Respeitem os seus maridos. Não falem mal dos seus maridos. E jamais para os seus filhos. Está com problema? Pede ajuda. Vai aos seus pastores. Vai aos seus líderes. Mas não tagarela na fila do banco que o marido está ruim, que o casamento. A mulher tem expectativas às vezes muito altas, né? Às vezes vocês não têm razão não.
Lá em casa, a Marina não está aqui, né? Vou falar. Ela atrás, né? Você vai ouvir. Então, lá em casa, 9 das 10 vezes ela está certa. Eu conheço isso. Mas a vez que eu estou certo também, irmão, eu estou muito certo. Eu não estou certo, não, eu estou com a razão. Mas assim, é porque as mulheres, às vezes, elas têm uma expectativa muito alta, né? Ela, quando casa, as jovens aí, olha a Vitória ali, recém-casada, ela tem a expectativa que casou com o quê? Com um eletricista, um bombeiro hidráulico, um marceneiro, um engenheiro, um jardineiro, tudo que é eiro, né? Mas, né? Augusto né? Marina uma vez, está no final da mensagem, estou contando história. Mas uma vez Marina me deixou em casa para montar um armário, a gente era recém-casado, ela foi trabalhar, na época ela atendia crianças lá com psicólogo lá em Caraí, e ela voltou, 5 horas depois. O armário estava só a base montada, eu ainda chamei ajuda, só que eu chamei ajuda do meu irmão que sabe montar armário menos que eu. Eu estava com as mãos todas esfoladas, estou ali suando, pingando, a madeira já ficando úmida porque eu estou pingando. Assim, Marina chegou na porta do quarto, está errado, você não viu? Estava errado mesmo. Aí o que eu fiz? Calma aí, Google, montador de armário. Então, irmão, tem disponibilidade para vir aí montar um armário? Mas brincadeiras à parte, assim, as mulheres, e é um ponto que a gente vai falar com os homens aqui, já indo para o final. Homens, deem atenção às suas esposas. Valorizem o que elas falam. A gente, às vezes, como homem, faz o quê? A mulher começa a falar, a trazer algum ponto, alguma queixa ou alguma coisa que está apertando o coração dela. Não, isso é frescura, para, não, não. A gente nem ouve, a gente reduz, a gente minimiza. Ouçam, nós como maridos temos que ouvir as nossas esposas. Ainda que para a gente aquela demanda seja boba, a gente tem que parar e ouvir. Uma mulher precisa ser ouvida. Amor, eu estou porque assim, não sei, né? Aí os homens vão fazendo o quê? Não vão parando de participar da sua casa, de participar do seu casamento. Ouçam as suas esposas, deem ouvidos para elas, se importem com as suas esposas, se preocupem com o bem-estar delas. Faça questão de se certificar que a sua esposa está bem. Se certifique disso. Se hoje Jesus descesse aqui e colocasse o dedo na sua cara, na nossa cara aqui, sua esposa está bem? Você responderia com certeza, sim. Pode perguntar para ela está bem. Ou não, mas o problema é esse e a gente está tratando assim. Ou você ia, não sei. Se certifiquem, homens, que as suas esposas estão bem. Como está o coração da sua esposa? Ouça a sua esposa. Não diminua quando ela traz alguma coisa para você. Não, isso é frescura, para de chorar, para. Não faça isso. Homens, deem cobertura às suas esposas, emocional. Amem elas. O homem tem que se matar pela sua esposa. Se matar, ser o herói da sua esposa. Se a sua esposa fala, se as nossas esposas falam da gente e o olho dela não brilha, tem algum problema. E o problema está em nós, homens. Lidere a sua esposa espiritualmente. E qual é o problema disso? Toda igreja que você vai. É o quê? Olha a evidência de que está errado as coisas. Toda igreja que você vai. Desperta, Débora. Mães de joelho, filhos de pé. Só as mulheres oram na igreja. Os homens não oram. Aí as mulheres estão liderando os homens espiritualmente. Porque os homens não se posicionam como cabeça da sua esposa. Os homens não discipulam mais suas esposas. Os homens não abrem a Bíblia. Amor, olha só esse texto aqui. Vamos ler aqui. Olha o que Deus falou comigo aqui na palavra. Homens, nós temos que voltar a fazer isso. O homem ele tem essa unção de sacerdote. De chegar diante de Deus. Deus, essa aqui é a minha família. Deus, essa aqui é a minha esposa, os meus filhos. Deus, toma eles. Mas o homem também tem uma unção profética. O profeta, ele não ia até Deus. O profeta, ele vinha da parte de Deus para falar com o povo. O povo, esse aqui é o nosso Deus. O sacerdote, ele ia, Deus, esse aqui é o povo. Esse aqui é o problema do povo. Mas na unção profética era povo, assim diz o Senhor. Qual foi a última vez que você alimentou a sua casa? Qual foi a última vez que você alimentou a sua esposa com a palavra de Deus? Deus está falando isso no meu coração. Nós precisamos cobrir as nossas esposas. Alimentar as nossas esposas, ser o cabeça das nossas esposas. Último ponto, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. O chamado para cuidar
E você que não casou ainda, preste atenção também. Ou que não tem filhos. O chamado para cuidar e criar um filho não é da mulher. É um chamado da família, é um chamado do casal. Nós, homens, temos responsabilidade na criação dos nossos filhos. Quem está criando seu filho? A mãe sozinha? As tias? Ainda mais quando se trata de menino, isso é muito sério. Isso é muito sério. O menino acorda, o pai já não está em casa. Aí a mãe dá o café, a mãe leva para a escola, chega na escola, ele é ensinado pela tia, sai da escola, ele vai para a explicadora, aí a tia explica o dever, aí ele sai da explicadora, vai para a psicóloga, vai para a fono, aí a tia psicóloga, a tia fono está ali ministrando sobre aquele menino, aí a avó busca, aí a avó leva para casa, aí a avó tem um tempo com o menino, ministra sobre o menino, aí o menino vai dormir, o pai chega e dá um beijo na cabeça, dormiu. Homens precisam criar homens. Homens devem ser criados por homens. É impossível uma mulher forjar dentro de um menino uma masculinidade. Isso é papel do pai. Homens precisam criar homens. Homens precisam se responsabilizar na criação dos filhos. Homens precisam pais precisam se responsabilizar pela criação das meninas. A menina, se não tiver a afirmação do pai, o amor do pai, vai crescendo, vai chegar na fase dos 12, 13, 14, 15, fragilizada. Aí o pai não ama, não cuida, não afirma, não fala que é bonita, que está bela. Aí o Joãozinho de 13 anos vem, tá gatinha. Está fragilizada. O pai não ocupou esse espaço. Aí o outro vai querer ocupar esse espaço. Homens, se responsabilizem pela criação dos seus filhos. Qual é o padrão bíblico de criar um filho? O texto, para mim, mais poderoso de criação de filhos, Deuteronômio. Abra lá, último texto do dia. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 7. Deus está tratando com o povo sobre o principal mandamento. Escute, Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos. E delas falará. Quando? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. A criação de uma criança, ela é contínua. O texto fala de uma continuidade, de um cotidiano. Como que nós ensinamos e criamos uma criança? É no caminho, é em casa, é ao deitar, ao levantar. A responsabilidade aqui dos pais, você vai ensinar, você vai inculcar isso dentro do seu filho. Quando? De manhã, de noite, ao deitar, ao levantar. No caminho, no dia a dia, indo para o mercado, você e seu menino. Indo jogar a bola, você e seu menino. Indo com sua filha, ter um tempo com ela, com ele, com seu filho. É no caminho, é continuidade. Nós, homens, precisamos nos responsabilizar pela criação dos nossos filhos. Se colocasse de pé para a gente orar, é um texto muito forte que é ao meu coração. Tentarei não chorar. 2 Timóteo 1,5. A palavra de Paulo está escrevendo a Timóteo, filho na fé. Ele diz, Timóteo, a fé que você tem não tem fingimento. A fé que você tem, Timóteo, não tem fingimento. E a mesma fé que eu vi habitar em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, está sobre você. Isso é lindo, irmãos. Fala de uma continuidade. O nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. Deus, quando se apresentava, e sempre se apresentou na antiga aliança, como Ele se apresentava? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus da sua família.
Paulo, Timóteo diz, olha, Timóteo, a fé que você tem não é fingida. E essa fé, Timóteo, eu vi na sua avó, eu vi na sua mãe, e agora eu estou vendo em você. Paulo está dizendo, olha, a família de vocês deu certo, mesmo sem a figura do pai ali, porque se perdeu, não sabemos se morreu ou se abandonou, mas o fato é que Timóteo não tinha um pai àquela altura do campeonato. Ele fala, Timóteo, a família de vocês conseguiu passar essa fé de geração a geração, uma fé sem fingimento, uma fé genuína em Jesus. Feche seus olhos aí no seu lugar, meu irmão. Comece a orar diante do Senhor. Não sinto que essa é uma oração de altar, porque se aplica a todos nós. Senhor, nós clamamos aqui ao Senhor, nesse momento, como igreja, Senhor. Ouça o clamor, Senhor, das nossas famílias aqui, Jesus. Senhor, acerta as nossas bases, Jesus. Apruma, Senhor, os nossos muros que às vezes estão tortos. Apruma, Senhor, alinha, traz alinhamento sobre nós nesses dias. Traz alinhamento sobre as nossas famílias, Senhor. Traz cura sobre as nossas famílias, Deus. Traz cura sobre as nossas famílias, Pai. Cura sobre cada homem, Deus. Cura sobre cada mulher. Cura sobre cada esposa. Cura sobre cada marido, Senhor. Cura sobre cada filho. Traga cura, Senhor. O sol de justiça que levantará, trazendo cura em suas asas. Traga cura sobre as famílias, Senhor. Alinhe as nossas famílias nesses dias. Eu oro por cada homem aqui, Senhor, que essa palavra tenha penetrado os nossos corações aqui, que essa palavra tenha despertado cada homem aqui, a começar de mim, Senhor. Vem nos despertar nesses dias, Espírito Santo, para a responsabilidade que nós temos, para a responsabilidade que o Senhor e o seu Evangelho requer de nós. Enquanto maridos que amam suas esposas, que se entregam pelas suas esposas, que ouvem suas esposas, que são cabeça das suas esposas, que direcionam as suas esposas, que dão a visão para casa, que não se omitem, que participam de casa, que participam do lar, que são ativos em casa, na tomada de decisões, na criação dos filhos. Desperta isso no nosso coração, Deus. Tira essa síndrome, Deus, do homem adolescente, que quer prazeres rápidos, falta de responsabilidade. Traga isso aos nossos corações, Deus. Acorda-nos, Senhor, nesses dias, cada homem aqui, de entender o propósito, Senhor, que o Senhor estabeleceu como homem, para cobrir a sua esposa, para dar direção à sua casa, para dar direção aos seus filhos, para amar os seus filhos, para corrigir os seus filhos. A cada esposa, Senhor, trate os corações, Deus. Traga de volta o amor e a perseguição, o desejo pela submissão ao marido. Uma submissão bíblica, Senhor, como nós vimos aqui. Uma submissão bíblica que protege, que ampara, que suporta, que faz ser saudável, que faz ser leve. Que as esposas amem os seus maridos, que as esposas respeitem os seus maridos, que as esposas fechem a boca para falar mal e difamar os seus maridos para os seus filhos. Repara, Senhor, envia graça sobre cada criança que ouviu ou que tem ouvido, Senhor, a desconstrução da figura do seu pai. Repara os danos, Jesus. Espírito Santo vai no interior dessa criança, repara os danos, reconstrói os danos feitos, Jesus. Traga alinhamento sobre nós nesses dias, Senhor. Oramos por famílias fortes. Oramos por casamentos fortes, Deus. Repreendemos no nosso meio divórcio. Repreendemos no nosso meio alianças quebradas aqui. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Dê graça a essa família, Jesus. Dê graça a essas famílias, Deus, que estão passando por dias difíceis. Nós repreendemos e nós profetizamos na unção do Espírito Santo que não haverá quebra de alianças. Em fé nós profetizamos e declaramos isso, Senhor. Que haja restauração para o seu nome ser glorificado, para o seu nome ser engrandecido, Senhor. Cura as famílias nesses dias, porque a cura da terra vai vir a partir da cura das famílias. As soluções que nós precisamos não virão dos políticos, Senhor. Não virão de Brasília, não virão daqui e dacolá. Virão de famílias fortes no Senhor, firmadas sobre a rocha que é Cristo. É nisso que nós cremos e oramos. Continue trabalhando nos nossos corações, Senhor. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.
Louvado seja o Senhor.